Olá, bem-vindas a mais uma Paper Class. Hoje falaremos um pouquinho sobre projetos vendáveis. Mas o que é isso aí? O que é, né, o projeto vendável? Na verdade, o projeto vendável, muita gente me questiona sobre ter aquela arte que vende, que realmente vende, né? Isso é uma insegurança muito comum nos artistas. Eu digo isso porque eu sou uma artista plástica profissional e a gente sempre tem alguns momentos onde a gente se depara com algumas situações que a gente acha que ninguém tá gostando do nosso trabalho. E na verdade, não é isso. É porque as pessoas que elogiam estão ali convivendo com você e vendo aquele tipo de arte, pode ser que realmente elas acham realmente aquilo bonito, por isso elas elogiam e acabam não comprando. Mas por que elas não compram, Sayuri? E aí é o grande lance, é isso que eu quero mostrar para vocês aqui nessa aula de hoje. Tá certo? O grande lance, na verdade, é você aparecer para as pessoas que valorizam e pagariam pelo seu trabalho. Nossa, sério, mas isso daí é óbvio, né? Mas como que eu vou saber que a pessoa valoriza o meu trabalho, sendo que ela elogia, mas não compra? Justamente por isso eu digo que quando a gente tem o nosso trabalho, a nossa arte, e que a gente apresenta para uma pessoa que valoriza e que pagaria pelo nosso trabalho, você já ganhou a primeira etapa da venda, que é a parte de você conquistar a pessoa. A pessoa fica com aquilo na cabeça, ela começa já pensar na possibilidade de ter aquilo para ela, e isso muito provavelmente mais lá para frente ela vai gerar uma venda para você. Tá certo? Então, eu separei aqui alguns pontos para a gente conversar, né? E, e falar também o porquê que você não tem que cair nessa de criar um projeto vendável, porque tudo isso tem etapas a serem cumpridas e alguns critérios que você também precisa entender, tá certo? Então, vamos para nossa lousa? Vamos lá, projetos vendáveis. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente, tomar cuidado com essa questão dos projetos vendáveis, é o cuidado para não cair no mesmo que tem por aí. Como assim? Nesse primeiro item é um ponto muito importante que muitos artistas acabam cometendo, porque na busca de ver artes e como criar artes, né, para vender, elas acabam buscando por artistas que já vendem e acabam fazendo parecido. Então, isso daqui é um problema porque na verdade, se a gente for buscar e tentar criar parecido com outra pessoa, a gente pode até vender. Estaremos fazendo do mesmo. Não vai ser algo que tenha um diferencial, que tenha ali a sua personalidade, né? Ele pode sim vender e tal, mas não não necessariamente vai ser uma coisa sua do fundo do coração, uma coisa realmente autoral, né? E aí isso a gente vem para um outro ponto. Faremos do mesmo. Então a gente vem para um outro ponto onde vem a frustração. A frustração por quê? Por fazer alguma coisa que você não goste, né? Que você não estava imaginando. De repente você encontra assim que um projeto vendável é um
quadro de borboletas. Ah, que essas borboletas nessa posição, nessa composição, vende bastante, né? E você acaba criando uma arte sua no mesmo estilo. É legal? Pode ser, mas na hora que você está criando, você pode se frustrar por não ser uma coisa que você estava pensando, né? Então você acaba fazendo aquilo ali, falar, eu até vendo essas borboletas, mas eu não gosto de fazer borboleta. Então tudo isso faz sentido, tá bom? E o terceiro, você não desenvolve a sua identidade artística. E o que é isso, Saíra? Artística. E o que é isso, ser a identidade artística? Eu tô falando da identidade artística, não é um papo só para artistas profissionais, é um papo para você também que é artista por hobby, é um artista que cria coisas que você gosta. A gente tem a nossa própria identidade artística, que é uma identidade de fazer um certo tipo de trabalho. Muitas vezes a gente não identifica qual é a nossa identidade e com o tempo, com a prática só que a gente vai conseguir perceber e ir amadurecendo. Não existe uma identidade artística também fixa, por exemplo, eu só faço borboletas. Então, eu vou ter que fazer borboletas pro resto da minha vida, porque essa é a minha identidade artística. Não existe isso. Mas existe sim a forma de como você faz, a forma de como você cria. Por exemplo, a identidade artística do Cobra. Ele tem aquela forma de pintar, aquela forma de criar os murais que ele cria, que você olhando, batendo o olho, você sabe que é dele. Isso é uma identidade artística muito forte. Então é isso que eu tô falando. Não é sobre você descobrir e ter, eu tenho que ter uma identidade. Tem que ser uma coisa leve, fluida e que você vá desenvolvendo com o tempo. E quando você fica nessa de criar um projeto que seja vendável, pode ser que você atrapalhe essa sua identidade artística ou até nem descubra qual é a sua identidade, porque você fica fazendo ali do mesmo sempre, tá certo? Então, um exemplo bem claro disso, eu vou colocar aqui para vocês, contar um pouquinho para vocês aqui, são as encomendas. Vou contar um pouquinho sobre como o que acontece comigo, né? Eu tenho os meus trabalhos autorais e tenho as minhas encomendas. E nem sempre a gente tem encomendas que a gente adora fazer, que a gente ama fazer. Tem encomendas que você vai fazer, ai, não aguento mais fazer isso, ou não, esse tipo de encomenda eu gosto de fazer toda vez que aparece, eu gosto de fazer. Mas tem encomendas que, nossa, pra fazer, pra terminar aquilo é um parto. E aí, o que acontece? Eu faço a encomenda? Faço. Hoje em dia já não faço mais, eu consigo escolher ali as minhas encomendas que eu vou fazer ou não fazer. Mas antigamente eu aceitava todos os tipos de encomenda. Então a pessoa me procurava, falava assim: "Ah, eu quero isso daqui". Aí eu pegava e fazia. Mas porque eu queria usar aquilo como uma forma de eu aprender e também ver se fazia jus à minha identidade artística, né? Se aquilo ali estava dentro do que eu gostava de fazer, do que eu gostava de cortar, do que eu gostava de moldar. Então, isso servia para eu aprender. Então, eu passei um tempo aceitando todo tipo de encomenda para poder assimilar e ver o que eu mais gostava. Hoje eu já tenho mais ideia do que eu gosto mais de fazer, do que eu não curto muito fazer. E às vezes eu aceito? Sim, às vezes eu aceito, mas eu não posto, eu não divulgo. Então a gente também precisa ter isso em mente. Não é porque a gente faz que a gente precisa mostrar. A gente pode muito bem fazer e não mostrar. Por exemplo, eu não posto todas as encomendas que eu tenho na minha agenda. Porque tem encomendas que eu gostaria de ter mais encomendas como aquela, e tem encomendas que eu não gostaria. Então, quando a gente posta algo que a gente não gosta de fazer, a gente instiga as pessoas que estão ali observando a verem, se bobear, gostarem e até pedirem um igual. Então, você abre portas, né, para as pessoas poderem ter essa liberdade de te pedir esse tema também. Porque, afinal de contas, você já fez, né? Então,
Isso é uma coisa bem importante. O segundo ponto é sobre o amadorismo. E o que eu quis dizer, né, com o amadorismo? Vou pôr um marcador aqui. O amadorismo aqui é todo aquele cuidado que a gente precisa ter. Cuidado que é difícil falar e escrever, né? Cuidado que é preciso na nossa comunicação. E o que isso quer dizer, Sayuri? Cuidado com as fotos, né? Uma foto sem uma iluminação boa, sem foco, tremida, ou até mesmo fora de um contexto, perdida, não comunica, não tem, né, aquele ar profissional. Então a gente precisa que, se o objetivo é ter uma arte que venda, ele precisa ser minimamente exposto profissional, de forma profissional. Tá certo? Então, ter ali é aquela máxima, gente. É você fazer o máximo que você pode com aquilo que você tem. Então, tentar sempre aparar essas arestas. Foto é um ruído. O contexto, né? Não adianta você ali postar você trabalhando e. Ah, eu quero postar eu cortando aqui. Claro que tem as minhas ferramentas e tudo, mas, por exemplo, você não precisa filmar, como postar, né, um vídeo de você fazendo o seu trabalho, por exemplo, com um chinelo. Obviamente que, se você não tem uma carreira artística, não está consolidado nesse ramo, não vai parecer muito profissional. Se você já tiver, isso daí faz muita diferença no seu posicionamento, porque isso vai comunicar o seu profissionalismo. Claro que, sério, eu tenho que trabalhar de tênis? Não, não é isso. Eu também trabalho de chinelo, mas nos meus vídeos eu, obviamente, não posto. Se aparece alguma partezinha assim, usa um pote de margarina. Não vai tirar a foto do pote de margarina. Tira o pote da margarina, tira a foto e volta com o pote no lugar, entendeu? Então, são todas essas coisas que vocês precisam ter ideia. Então, as fotos, o contexto, tudo comunica. Tudo, tudo, tudo. E aí, essa comunicação é justamente para você não deixar essa impressão que você tá ali criando aquela arte por hobby, sem fins comerciais. Porque, afinal de contas, o que a gente está falando nesse vídeo é justamente como criar projetos vendáveis. E isso é uma das coisas. Se você quer, sim, ter fins comerciais com o seu hobby, com a sua arte, você sim tem que olhar para um lado do profissionalismo, porque senão de nada adianta, tá certo? Porque aí, se a gente já aparece com uma foto que comunica amadorismo, a gente já acaba com o segundo pilar da venda, que é a confiança. A pessoa olha aquilo, não confia muito, acha aquilo meio amador, acha que você faz aquilo meio por hobby, então provavelmente a venda não vai acontecer, tá certo? E o terceiro ponto é a comunicação e clareza. Como assim a comunicação e clareza, sério? O que isso tem a ver com projetos vendáveis? A gente não compra nada, 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 nada na internet que a gente não confia. A gente não compra de ninguém, de nenhuma loja que a gente não confia. Então, tudo precisa estar ali claro, tudo precisa estar ali bem exposto, informativo, para que a pessoa que for comprar não tenha dúvidas. Um exemplo disso, eu gosto bastante de dar um exemplo, é o como comprar. É uma informação muito simples. Eu vou até anotar aqui como comprar. É uma informação simples, mas é indispensável. Que sejam, me chame no direct para encomendar o seu, me chame no direct para comprar o seu quadro, para comprar a sua decoração, para comprar o seu enfeite, para comprar a sua tag, para comprar, enfim, entendeu? Tenha sempre isso claro, fácil. Mesmo tendo claro, a gente tem
casos de que a pessoa não olha. Então, seja claro o máximo que for. Então, eu sempre gosto de dar exemplo desse como comprar, porque é uma informação simples e que muitos ainda pecam nisso. Eu digo isso não por estar no mercado da arte, não por ser artista, mas como consumidora. Eu, como consumidora, vira e mexe, eu pego algum perfil de Instagram que eu gosto da coisa, entro lá no perfil e não tem um link, não tem explicando o que eu faço, como que eu faço para comprar. Aí eu falei, quer saber? Isso eu deixo. E aí a gente vai deixando pro lado, a gente perde a vontade, a gente deixa como salvo lá no Instagram. Então, isso acontece para tudo. Então, isso é uma informação muito, muito, muito importante que vocês precisam ter como critério. Se quer tornar um projeto vendável, tenha essas três formas, né? Esses três fatores que são super importantes para você vender a sua arte mesmo, entendeu? Mesmo sendo só a sua arte, né? A primeira coisa de todas elas é arte, ela comunica, as pessoas se conectam com a arte, é uma coisa quase que inexplicável. Tem artes bonitas para uns e essas mesmas artes são feias para outros. Então tem gosto para tudo, tem público para tudo, né? Então, a ideia aqui foi justamente expor para vocês esses três fatores indispensáveis para ter um projeto vendável, para que você possa tornar a sua arte um projeto realmente vendável, tá certo? Se vocês gostaram desse conteúdo, dessa aulinha rapidinha, comenta e curta esse vídeo aqui. Se inscreva também no canal para não perder as próximas Paper Class e eu te espero no próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!